Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bastante informações aí, né? Então vamos a elas para não perder tempo, né? Bom, Textor. Assim explodiu aí a questão que o Textor estava denunciando, né? As supostas irregularidades, né? Suposta corrupção, tretas, né? Tretas não é a palavra, perdão. Armações no futebol, manipulação nos resultados, né? Aí todos os repórteres de antemão disseram: é uma vergonha, está colocando o campeonato em xeque, né? Está desmerecendo o campeonato, ele tem que ser banido, tem que ser expulso, não sei o quê e tal. Eu lembro que tiveram vários caras assim, que expurgaram ele, né? E eu logo falei, o jornalista, o repórter, uma das suas obrigações, talvez a primeira seja pugnar por investigações, né? O jornalista, de prima facie, é o cara que é ligado à pesquisa, é do trabalho dele, é íncito ao jornalista ser pesquisador, ser um cara bisbilhoteiro, né? E a fundo nas informações, né? Pesquisando e tal, com origens, como é que se fala? Com origem das informações fidedignas, né? Eu sou muito contra esse negócio, eu tenho uma fonte, não sei o quê, mas assim os caras vivem há anos e anos e anos, né? Minha formação é jurídica, eu não posso colocar num processo que eu tenho uma fonte para provar, eu tenho que juntar um documento, né? Tem que juntar uma testemunha, tem que juntar a perícia lá, né? Mas dito isso aqui, voltando para o texto, sem perder o foco, né? Alguns disseram, não, tem que ser banido o Cajuru, né? Que é o presidente lá do relator da CPI, que está analisando isso, né? Que está investigando isso. Esse foi o primeiro. Disse que o Textor tinha que sair daqui preso, né? Se ele não provasse. A gente coloca no Senado apedeutas, né? Gente totalmente despreparada que não sabe nem o que é uma investigação, né? Uma investigação, quando mexe com terceiros, né? Você aponta a investigação e os órgãos abarcam aí, né? Trazem para si as investigações. Polícia Civil, se for o caso, Polícia Federal, STJD, Senado, Câmara dos Deputados, né? Para ao final chegar a algum veredito, ou da CPMI/CPMI, ou do Judiciário, se for um caso, para a Justiça Comum, né? Então, agora já está se mudando aí a fala, né? Não, deixa o Textor falar, tal. Tem vídeo meu para trás, procura lá, eu dizendo que o Textor não é o vilão. Textor não é o réu, ele é o denunciante. E se chegar lá na frente notícias que ele estava totalmente errado, que se mobilizou todo um aparato jurídico, judiciário, né? Perdendo o tempo do Estado, tal, que ele seja punido. Mas uma investigação é apontada, dali os órgãos pegam para fazer. E não que ele tem que provar tudo. Ele joga um documento lá e fala e responde como está respondendo, né? E as perguntas foram patéticas do Romário. As perguntas do Romário são direcionadas como se o Textor tivesse que provar, e perguntas do seguinte sentido: olha, o Textor, você também lá fora denunciou lá supostas irregularidades, tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa é uma coisa, né, Romário? Outra coisa é outra coisa. Inclusive o Romário aqui, grande goleador do Vasco, grande ganhador de títulos do Vasco, né? Mas meu ídolo não é, né? Todos sabem que aqui meu ídolo é o Mauro Dinamite, depois vem o Edmundo, dentro de campo, que fora de campo também é outro que só desanda falar besteira, né? Então, por exemplo, como é que se chega às punições do Klaus? Como é que se chegou à punição daquele juiz lá atrás de 2005, né? O ano que o Corinthians foi campeão, para vocês se situarem, chega-se a punições com investigações, né? As punições vêm com investigações dos culpados, não chegar e dizer que o Textor é isso, que é bandido, está denegrindo o campeonato, que se lixe o campeonato, se ele estiver maculado. Se não estiver maculado, ele segue, mas se não estiver maculado, melhor, se estiver maculado, tem que parar, tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí, né? Inclusive o alvo é o Vasco, né? O Vasco é o time que vem mais sendo prejudicado aí ao longo dos anos, né? Mas não vou entrar nessa seara aqui não, porque como o flamenguista é a maioria, e o Fluminense é o baba-ovo do Flamengo, eles vão dizer que é chororô, e blá blá blá, e blá blá, então para por aqui, né? Então, o Vasco é totalmente a favor dessas denúncias, o Klaus talvez seja punido aí, talvez banido, né?
E as denúncias têm que ser apuradas, como eu já falei aqui, né? E não julgar-se de antemão o Textor por estar apontando aí erros, né? Irregularidades, falcatruas no mundo do futebol, né? E isso é uma situação, tem que explicar para o Cajuru o que é uma investigação, né? O investigado tem que ser quem está sendo apontado como fraudador, como o cara que está cometendo algum crime, e não quem está denunciando. Se for o caso, ao final, puna-se, né, o denunciante que denunciou algo maluco, que não foi provado. Mas isso é a última face, lá no final, depois de apurar-se tudo que ele tem para falar, né? CPI, CPMI, né? Essas coisas todas aí, né? Bom, e fica complicado porque o Cajuru é o primeiro que disse que ele tinha que provar no ato, seria preso. E ele é o presidente da CPI, né? Salvo engano. Eu não lembro bem se é CPI ou CPMI, não importa, né? E roubaram com aquelas perguntas patéticas, né? Bom, seguindo aqui, Ramon saindo, vou usar as palavras dele. Só fica no Vasco quem quer, Ramon Dias. Se você não quiser ficar no Vasco, você sai. Vou usar suas palavras quando você falou com o Orelano, lembra? No Vasco só fica quem quer sair, quem quer jogar. Quem não quer jogar, sai. Então, se for o caso, se o Ramon Dias quiser realmente sair, que ele saia. Eu vou ficar me lamentando por Ramon Dias em absoluto. Que ele vá para o River Plate, né? Que ele vá para onde ele quiser. Mas no Vasco só fica quem quer ser técnico do Vasco, quem quer ser jogador do Vasco, quem até hoje com 54 anos de idade, quem quer ser vascaíno, né? Torcedor do Vasco, que a gente se mantém aqui, né? Bom, esquema tático aí, ele vai manter o 4-3-3, com a volta com a possível volta do Paia contra o Criciúma, né? Vai botar um 3-4-3, né? Vai para o 3-5-2, 4-4-2, o Paia vai ficar mais centralizado para organizar mais as jogadas. Vamos continuar jogando por fora, né? No Paia na vaga do David, colocando o David para a direita, ou então barrando o David, deixando o Rossi, ou então o Ryan. Vamos ver, né? Não quero entrar muito nesse mérito, não, porque aqui é conjectura, divagações, e não estou para ir para isso, né? Aqui meu comentário do que eu vejo, do que eu assisto, do que eu pesquiso, e não vou ficar aqui de conjecturas, né? Outro tópico, soltei lá atrás vídeo sobre o Zé Colmeia, né? Lá atrás ele dizendo que ninguém podia falar mal da 777, que quem falasse estaria agindo contra o Vasco, blá, 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 blá. Eu até notei um pontinho aqui que eu esqueci, né? Hoje explodiu uma nota aí dizendo que o Zé Colmeia foi impedido de fazer qualquer ação, né, com o patrimônio do Vasco, né, continuar com a sede náutica, blá, blá, blá. Só não sei quem fez isso, se foi a 777 ou se foi o Pedrinho, né? Pedrinho eu acho difícil, porque quando nas coletivas ele fala do meu amigo Zé Colmeia, né? E a 777 também acho difícil, né? Talvez um punhal nas costas pela 777, que é o cara que mais puxa saco da 777, baba ovo da 777, é o Zé Colmeia, né? Bom, outro tópico aqui, ARAF, né? Que é a associação lá dos juízes, blá, blá, blá. Eles estão se sentindo prejudicados, difamados, estão envergonhados e querem que o campeonato seja paralisado até que as coisas sejam provadas. Árbitros, pelo amor de Deus, você sabe quanto o futebol mexe no Brasil e no mundo? Então não vem com essa lorotinha não, tá? Inclusive vocês vão ficar sem receber, né? Porque amadores vocês não são. Quem trabalha e recebe alguma coisa não é amador. Pode ser um péssimo profissional, mas profissional é. Então olha só, você está pedindo uma coisa que pode te prejudicar. Já pensou? Ficar sem apitar, ficar sem receber? Complicado, hein? Vascão não tem torcida, é uma torcida que tem um time, né? Sempre falo isso aqui, sempre repito. Vasco perdeu para o Bragantino, perdeu para o Fluminense, né? E agora vai jogar com o Criciúma, todos os ingressos vendidos, né? 15 mil ingressos vendidos, deve ter mais uns 10 mil malucos lá fora, e o Vasco é isso aí, né? Amor infinito, né? Bom, está sendo criado aí, para fechar aqui o vídeo, uma tal de MVP, né? Que é o Movimento Vasco do Povo, né? Tentando, a chamada é a seguinte: torcedores e sócios, né? Como se o sócio não fosse torcedor. Até a chamada é burra da Net Vasco, né? Tem que elaborar melhor a frase aí. Torcedores e sócios, o sócio geralmente é torcedor, né? Porque, por exemplo, a gente tinha aí, né? Márcio Braga, sócio do Vasco, Eurico Miranda, sócio do Flamengo, Calçada, sócio do Flamengo, que não eram torcedores, aparentemente, né? Mas em regra, em geral, 99% dos sócios são torcedores, então seria uma chamada só, né? Torcedores, sócios torcedores em geral,
porque já falei para não ficar repetindo aqui, né? Então eles querem acabar com a 777, querem derrubar o contrato, eles querem que o Vasco volte para o institucional, mas esquecem que tem um contrato assinado, diversas repercussões jurídicas no campo financeiro, né? E se a 777 agora chegasse e falasse assim, eu não quero mais nada, não sei o quê, será que tem uma multa porque o Vasco continua recebendo até o Vasco retomar? Porque se ela para de dar dinheiro agora, o Vasco quebra de novo, porque está só BR dela, 777. E os contratos firmados, pagamento de salário de jogadores, E outra coisa, muitos dos valores que estão sendo pagos hoje a funcionários do Vasco da Gama, do associativo, são pagos com recebimento de valor da 777, que aluga o patrimônio físico do Vasco, né? Então tem... e outra coisa, dívidas equacionadas judicialmente, né? Uma vez que não paga a dívida, o montante geral volta a ser cobrado integralmente na hora, né? E bloqueios vão ser reativados a qualquer momento. Então, execuções fiscais, né? Dívidas trabalhistas. Então não é só chegar e dizer que vamos tentar tirar 777. Isso aí é para ganhar like, para ganhar voto, né? É uma baboseira só, né? E para acabar aqui, realmente um ponto muito interessante, saiu na Net Vasco hoje, né? 777 não dá aval para Ferreirinha, né? Aí uns falaram assim, porra, cara, contrato do Cleiton, mas no contrato Ferreirinha, um erro não pode justificar o outro. Contratar Cleiton não significa que tinha que contratar Ferreirinha. Não tinha que contratar os dois, né? Vasco tem que pegar jogadores que resolvam. Nem o Grêmio quis, o Ferreirinha, né? Vai jogar no Vasco, ele cisca demais, né? É mais um jogador aí para entrar no segundo tempo, não é aquele cara que vai decidir nada. E o Vasco precisa de jogadores que decidam as partidas, né? Bom, se gostou do meu conteúdo aqui, dê um like, se inscreva aqui no meu canal, sininho para receber as notificações. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.